Por que tantas pessoas se sentem sós? Sendo que, nos dias atuais, nós sempre estamos no meio de outras pessoas e praticamente não vivemos sós. Apenas nos finais de semana, quando estamos em casa, para quem vive sozinho, né? Mas quem não vive sozinho, vivendo com a sua família, com a esposa, com o filho, sempre está na companhia de alguém. Só que mesmo assim as pessoas se queixam da sua solidão, mesmo estando no meio dos seus semelhantes. Se os seres humanos vivessem sozinhos no meio de uma floresta, então sim faria sentido falar de solidão, mas não na vida em sociedade. Não será um tanto contraditório isso? Falarmos de solidão em sociedade, onde sempre estamos rodeados de gente, exceto nos finais de semana? É contraditório, né? E isso nos permite compreender, ou nos permite concluir, que a solidão, o sentimento de solidão, ele não está ligado ao convívio humano, à falta de convívio humano, mas é algo interior. O sentimento de solidão não é propriamente a falta de contato com outras pessoas, mas é algo diferente. O que será então? Quando o ser humano se sente só, e muitas vezes ele se sente só no meio dos seus semelhantes, o que ele está sentindo naquela hora? Ou do que ele está sentindo falta? Do que ele está sentindo falta que faz com que ele experimente o sentimento de solidão? Do que? Na verdade, eu diria assim, ó, o ser humano ele não se sente preenchido, ele se sente vazio. E um ser vazio haverá de se sentir só sempre, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, no meio de pessoas, ou se ele estiver sozinho em casa. Porque o sentimento de solidão é algo que existe dentro do ser humano e não fora. Ele pode estar no meio de uma multidão e mesmo assim se sentir só, porque na verdade ele não se sente preenchido. A solidão, ela descende, ela resulta do vazio interior. Quem está preenchido, quem se encontra preenchido internamente, com bons sentimentos, com valores, que alimenta boas energias, esse não experimenta a solidão, porque ele está preenchido e se sente constantemente acompanhado. Acompanhado do que? Alguns poderiam perguntar. E eu diria, das energias que perpassam todo o universo. Porque o universo ele é perpassado por energias espirituais que chegam ao plano terreno através de planos bem mais elevados que o terreno, e nós precisamos captar essas energias dentro de nós, precisamos nos abrir. Quando estamos abertos para essas energias, elas entram dentro de nós e nós não nos sentimos sós. Mas para isso é preciso ter um espírito desperto. Quando o ser humano dorme nessa vida, quando dentro dele não existe vida interior, mas apenas o vazio, ele haverá de se sentir solitário, mesmo no meio dos seus semelhantes, porque estará se sentindo vazio. E quem se sente vazio também se sente só. A solidão em si não existe no meu ponto de vista. O que existe é o vazio interior, a falta de energias em seu íntimo. O ser humano tem o seu íntimo vazio e por isso ele sente a falta de algo e não propriamente de convívio, né? Não propriamente a falta dos seus semelhantes, mas dessas energias que preenchem o seu íntimo, porque não é o consumismo, não é o poder de compra, não é a ostentação material que preenche o íntimo do ser humano, porque senão todos os ricos deveriam ser felizes e não sentirem a solidão. Os ricos, os milionários, os bilionários também sentem a tristeza, a aflição e a solidão, porque não é o dinheiro que preenche o ser humano, mas algo mais.
as energias espirituais para as quais ele precisa estar aberto. Então alguém poderia me perguntar, bom, mas como se abrir para essas energias? Existem energias? Que negócio é esse? Eu não acredito em energias. Bom, se o ser humano não quiser acreditar nisso, tudo bem. Cada um é livre para acreditar no que ele quiser, para ter a visão da existência que realize de forma mais completa os seus anseios. Mas existem sim fluidos e energias para as quais o ser humano precisa se abrir. O ser humano ele precisa ser mais introspectivo, ter alguns momentos em que ele se encontra consigo mesmo, no seu canto, em silêncio. Então ele começa a sentir o que existe dentro dele, ele começa a perceber a sua vida interior. E é ela que o conecta aos mundos espirituais, através dos quais chegam até ele as energias espirituais de que ele necessita para se sentir preenchido, porque não são as coisas materiais que preenchem o ser humano, mas sim as energias espirituais para as quais ele precisa se abrir, porque do contrário ele haverá de se sentir vazio e também solitário, porque a solidão é apenas uma consequência do vazio interior do ser humano. Basta levar uma vida um pouco mais silenciosa e manter um pouco mais de contato com o seu mundo interior, que lentamente o vazio desaparece de dentro do ser humano, porque ele abre o seu mundo interior. E uma vez que o seu mundo interior se abre, chegam até ele as energias espirituais que perpassam o universo. Mas para isso é preciso promover uma abertura, é preciso estar aberto para isso. Porque se o ser humano não acredita nisso e se encontra fechado, essas maravilhas, essas benesses também não vão fazer parte de sua existência. Certo, gente? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!